Glória a Deus. A paz esteja convosco, amém? Deus abençoe a todos. É uma honra para a gente estar aqui com vocês, podendo falar aqui do amor de Deus. Quando o pastor Ayrton mandou o convite, confesso aos irmãos que a gente fica lisonjeado, honrado e também preocupado, porque é uma grande responsabilidade estar falando do amor de Deus. Amém? O tema do que nós vamos falar aqui hoje vai estar lá no Evangelho de Lucas. E antes de começar a ler a palavra, eu queria fazer uma oração junto com vocês. Se vocês puderem, por favor, se colocar de pé mais um pouquinho. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos louvores que aqui já aconteceram, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas. O Senhor está cuidando de cada uma das pessoas, das famílias desta igreja. Em nome de Jesus, Pai, o que eu te peço essa noite é para que haja, Pai, um grande avivamento no coração de cada um. Que haja, Pai, em nome de Jesus, um renovo da esperança, do amor que há na Tua palavra, no Teu Evangelho. Que tudo aquilo, Pai, que tem desmotivado o Teu povo possa ser retirado e cada pessoa possa sentir a Tua presença. Pai, eu não quero acrescentar nada aqui de mim mesmo. Antes, quero que o Senhor, Pai, que o Senhor possa vir e operar de forma grande, tremenda e poderosa neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida. Eu não estou aqui para falar nada de mim mesmo, mas que seja para o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Amém? Aproveitando que vocês estão de pé, nós vamos falar de Jesus, a esperança da glória. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Lucas, primeiro capítulo de Lucas, Lucas 1, os versículos 31 ao 33. Lucas 1, 31 ao 33. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Pode se assentar. Vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, porque hoje nós vamos explorar esse Evangelho de Lucas. Nós vamos falar de Jesus, das etapas da vida de Jesus. E todos nós, quando nós chegamos à igreja, nós ansiamos por conhecer a Jesus. Existem vários louvores dizendo: eu quero conhecer Jesus, eu quero me achegar a Ti, eu quero me derramar diante de Ti. E essa noite, eu queria que você se colocasse um pouquinho na visão da terceira pessoa, observando a Jesus. Todos os passos, desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Nós vamos passar por todos eles. Aqui, no primeiro trecho que nós lemos, Maria, está ali no sonho, e Deus fala, Jesus iria nascer. O Filho de Deus iria nascer através do ventre de Maria. E esse Filho de Deus, ele reinaria eternamente. Imagina a honra de Maria ao receber essa mensagem. E ela fica desconcertada, fala: como? Mas eu não conheço varão nenhum, E o anjo acalma o seu coração e fala que
do ventre dela nasceria um filho gerado pelo Espírito Santo. E aí começa uma história maravilhosa. Quantas mães eu tenho aqui neste culto presencial? Quantas mães, quantas mulheres são mães? Amém? Glória a Deus. Você que está em casa também, olha só. Maria então, né, tem essa notícia e começa a gerar Jesus. Eu sou pai, eu sei quando a minha esposa ficou grávida, né, todos os sentimentos, as emoções das mulheres, né, ficam mais à flor da pele, vamos dizer assim. E Maria, imagina, tendo no ventre o Filho de Deus. E ela chega para visitar Isabel. Isabel, para quem não conhece, Isabel era a esposa de Zacarias. Isabel e Zacarias tiveram um filho muito famoso no Evangelho. Obrigado, irmão, Deus abençoe. João Batista. E ali, olha que legal. Quando Maria estava grávida, e ela chegou ali para visitar Isabel, a palavra diz, em Lucas 1, do 41 até o 42, que quando Isabel escutou a saudação de Maria, a criancinha saltou do ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, Jesus sendo concebido ali, sendo gerado no ventre, já carregava a presença de Deus. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E olha que legal, esse mesmo Jesus é o Jesus que está com você. Vamos lá? E aqui ele está sendo gerado. Maria, então, ela se alegra muito na gestação. Continua aí comigo, ó. Vou te convidar a fazer uma viagem pelo Evangelho de Lucas, tá? Lucas capítulo 1, no 48 e 49. Aqui Maria está num cântico de alegria, né? Celebrando ali ao Senhor Deus por ter dado para ela a honra de gerar Jesus. E ela diz aqui ao Senhor, versículo 48, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. Ei, você que está aqui, que é mãe, tem alguma mulher que está grávida aqui hoje, não? Amém? Se você está aí na sua casa, preste atenção, é uma honra ter uma vida em seu ventre, é uma honra você que é mãe, ter um filho que nasceu aí do seu ventre. E Maria, ela estava tão feliz, e eu sei, né, por experiência de ver lá em casa, minha esposa, a alegria que ela ficava quando o nosso Tarcinho estava crescendo. E a gente continua aqui na palavra de Deus. João Batista nasce. Zacarias, então, que havia ficado mudo, né, ele volta a falar e ele canta ao Senhor. Se você depois você lê com mais atenção. Mas nós estamos hoje na terceira pessoa, observando Jesus sendo formado, amém? E aí, vem o nascimento de Jesus. A gestação termina aos 9 meses. E todos nós sabemos, né, que Jesus nasceu em Nazaré. E se você pegar em Lucas capítulo 2, versículo 7, fala que deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O Filho de Deus nasceu
e ficou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. E o interessante é que aquele nenenzinho recém-nascido, olha o que ele começa a provocar no mundo. Ele começa a trazer aí diversas revelações que o Filho de Deus chegou. Os pastores de Belém, que estavam ali próximos, à noite, eles têm uma revelação, um anjo do Senhor aparece a eles, e eles ficam com grande temor e tremor. E aí, o anjo aparece e fala assim, ó, versículo 10 do capítulo 2, não temas, porque eis aqui vos trago boas novas, com grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E aí, olha só, que legal, eles falam glória a Deus nas alturas e tudo mais, os anjos celestiais ali exaltam o Senhor, e eles são cheios de Deus. Aquele recém-nascido começa a gerar um movimento. Sabe o que Jesus gera na sua vida? Jesus gera atenção. As pessoas querem saber para onde você vai, o que você está fazendo, o que você está postando nas redes sociais. Jesus, a presença de Deus é algo tão incomparável, que as pessoas vão procurar os mínimos detalhes no seu comportamento para dizer que você não é de Deus, depois que você conhece a palavra de Deus. E o interessante de Jesus é que ele começa a crescer. Antes disso, olha só, tinha um senhorzinho já de idade, lá no templo, chamado Simeão, e Ana estava junto com ele, Ana também já de idade, e quando então Jesus é levado até eles, Simeão tinha uma promessa, que ele veria o Filho de Deus antes de morrer. Isso é muito forte, que está descrito aqui na palavra de Deus. Simeão, quando recebe Jesus, lá em Lucas capítulo 2, 29 ao 32, se você quiser ler comigo. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações, para a glória do teu povo Israel. Ei, Jesus estava gerando, desde um recém-nascido, um movimento muito grande no mundo. Jesus está vivo, meu irmão. E olha que legal. Qual criança que teria, tantas revelações se não fosse o Filho de Deus? Sabe o que existe hoje muito? Muitas pessoas tentam levar, principalmente os jovens, a não acreditar que Jesus foi real, ou que a ressurreição de Jesus não é real, ou que é uma bobagem ter fé em Deus. Mas eu queria te falar que nessa noite, se você acreditar nesse Jesus, esse mesmo aqui que está aqui recém-nascido para nós, ele muda a tua vida, porque ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Nós vamos passar, o coronavírus vai passar, mas a palavra de Deus permanece de geração a geração, amém? E olha só que legal, Jesus começa a crescer. Nós estamos no capítulo 2 ainda, hein? E aí o menino Jesus já está no meio dos doutores, está lá no templo, interrogando. Pega aí no versículo 46 para você ver
que legal. O menino Jesus estava ali no templo, ouvindo e interrogando aquelas pessoas, os sacerdotes, aqueles que prestavam culto a Deus ali naquele momento. E ele estava crescendo, cheio de graça e de verdade. E Jesus chega numa fase da sua vida, então, e a palavra deixa bem claro que ele honrava seus pais, amém? Você que é jovem, você que ainda mora aí com os seus pais, honre aos seus pais. Obedeça aos seus pais. Você que está assistindo aí, ó, obedeça aos seus pais. E Jesus honrou a seus pais. E a palavra diz aqui, ó, no capítulo 3, João Batista estava pregando no deserto, anunciando: arrependei-vos, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. E aí, ele diz que viria um, que era maior do que ele só batizava com água, mas que viria um, que batizava com fogo. Como nós louvamos aqui no início, derrama a tua Shekinah. O que é Shekinah? É presença, é a glória de Deus, é o Espírito Santo. E João anunciando, chega Jesus. E aí, ele fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lucas 3, no 21 ao 22, Jesus é batizado nas águas. E fala mais uma vez de um fenômeno sobrenatural. O quê? Versículo 22. Desceu sobre ele uma pomba, como uma pomba, o Espírito Santo. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti tenho comprazido. Ou seja, em ti eu tenho prazer. Aleluia! Viva o ministério que Deus tem para você. Deus quer ter prazer na sua vida. Desde o seu acordar até o seu dormir. Que Deus se alegre com você. Quão bom é poder ouvir que o Senhor se alegra conosco. E Ele te ama tanto, e Ele nos ama tanto. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus não está preso às coisas deste mundo. E aqui no ministério de Jesus, depois do batismo, todo mundo, sabe que ele foi tentado. E ele ficou 40 dias no deserto. E teve fome. E aí Satanás apareceu, tentou Jesus, e ele deu uma lição de Bíblia no diabo. Amém? Nós temos uma obrigação de conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Amém? E aí, eu não vou aprofundar muito em tudo que aconteceu aqui, porque você está onde mesmo? Na terceira pessoa, como um historiador ou como aquele que averigua os fatos, você está observando a vida de Jesus hoje, de cima, tá bom? E essa visão aqui de cima, quando Jesus foi começar o ministério dele, ele foi começar lá em Nazaré. E aí o que fala? Todo mundo recebeu ele feliz, ficou feliz com Jesus ali? Olha só, deram para ele as escrituras para ele ler, lá no capítulo 4, se você quiser, tá? E aí, ele lê exatamente a parte que fala que ele era o chamado de Deus para aquela geração e que ele traria um novo tempo. Olha só, ele pegou exatamente o trecho da Bíblia, lá de Isaías, que fala
assim, ó, versículo 18, no capítulo 4, Jesus estava lendo lá no templo, hein? Imagina todo mundo bravo com Jesus, os sacerdotes tudo olhando assim, ei, quem que é esse menino? Não é o filho de José, de Maria? O que ele está pensando? Sabe por quê? Ele estava falando assim, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os que estão quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí ele fechou o livro. Vocês pensam que ele parou? Não. Jesus estava cheio de Deus. Quantos estão cheios de Deus aqui? Amém? Amém? E aí Jesus pegou, tornou a dar o ministro, assentou-se e todos os olhos da sinagoga ficaram assim sobre Jesus, todo mundo olhando Jesus. E aí ele começou a dizer, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que isso gerou? Pensa aí. Pensa aí. Se você estivesse lá na época de Jesus, Maria, grávida, Maria dá à luz, Maria e José cuidam de Jesus, Jesus com 30 anos então é batizado, é tentado, e nesse momento ele está no templo, lendo um trecho de Isaías, e aí ele diz, aqui se cumpriu essa escritura. Como que foi a reação daqueles sacerdotes? Como que a gente iria reagir? Será que a gente ia acreditar? E aí aconteceu o que eu estou te falando exatamente. Não acreditaram nele. Praticamente tocaram ele de lá, falaram, sai daqui, vamos, sai daqui. Queriam jogá-lo do penhasco ali, e ele saiu. E ele foi para outra cidade. E começou o seu ministério. Como que foi o ministério de Jesus? Jesus começa curando. Um endemoniado cura a sogra de Pedro. Tem a pesca maravilhosa. Tem a multiplicação dos pães. Ele então forma ali os 12 que iriam com ele. Um ministério maravilhoso, amém? Maravilhoso. Quando a gente chega lá no capítulo 22, no versículo 48, Jesus é preso. Por quê? Porque estava chamando muita atenção. O evangelho estava incomodando as pessoas. O que eu queria te falar aqui, ó, o evangelho pode incomodar algumas pessoas. As pessoas não vão gostar muito de você. Mas e daí? Se a gente está com Deus, é o principal, não é? Nós temos que estar com Deus. Versículo 48, no capítulo 22. Olha só. Jesus disse para Judas, Judas, com um beijo, traz o Filho do Homem. Jesus foi entregue aos servos do sumo sacerdote. E um dos seus apóstolos o traiu com um beijo. Poxa vida. Na nossa visão aqui, ó, a gente viu o Filho de Deus crescendo, sendo batizado, exercendo o ministério, fazendo milagres, trazendo várias e várias, né, cada sermão maravilhoso que a gente tem aqui, cada parábola linda. E agora ele está preso por fazer o quê? A vontade de Deus. E aí, quando Jesus, então,
chega diante de Pilatos. Pilatos era aquele que poderia julgar a causa do Senhor. Ele estava comandando aquela região. E ali, Jesus se coloca diante dele na simplicidade, na humildade. E Pilatos não vê em Jesus nada que gere a condenação. Mas o que acontece? A palavra diz que Jesus, lá em João, capítulo 1, fala que Jesus veio para os que eram seus e os seus não o conheceram. Aqui a gente tem um exemplo claro disso. Pilatos quer soltar a Jesus. E aí, ele dá uma opção, põe de um lado Jesus, do outro lado Barrabás, criminoso, e todo mundo sabe que o povo escolheu Barrabás. E Jesus foi levado para a crucificação. E aqui, continuando a observar nessa terceira pessoa, esse ministério de Jesus tão maravilhoso, a gente sabe que Simão, ali o Cirineu, né, veio ajudar Jesus a carregar a cruz. E Jesus sempre coloca alguém do seu lado para te ajudar. Pode acreditar nisso. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está com você em todos os momentos. Deus não te desamparou nem sequer um segundo. E Jesus estava aqui machucado. Jesus estava sendo xingado. As pessoas iam dele. E ele ali no caminho do Gólgota, algumas mulheres começam a chorar, desesperadas. E Jesus volta para elas, aqui no capítulo 23, versículo 28. Ele fala: não chore por mim. Porque eis que hão de vir dias que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Jesus disse que viriam dias piores. Alegra o teu coração. Deus está com você. Jesus estava a caminho ali da crucificação. E nós sabemos que ele foi levado e tinham mais 2 criminosos do lado, um de cada lado. Um deles estava rindo de Jesus, junto com várias outras pessoas que riam dele. Mas um dos criminosos não riu. Ele falou: não ria dele. E aí, aquele que tinha cometido crimes aí durante sua vida, mas que reconheceu a Jesus no seu último instante, Jesus disse para ele: quem que era Jesus mesmo? Filho de Deus, aquele que levava a presença do Espírito Santo desde o ventre. Jesus olha para ele e fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aqui nós vemos o tamanho da misericórdia de Deus. E aí, você que está aí do outro lado, ou você que está aqui na igreja, se você crê no Senhor, você será salvo. Crê no Senhor, você será salvo. A graça de Deus é tão grande. Jesus é a esperança da glória. A esperança da glória. E aí, nós temos aqui Jesus diz as suas últimas palavras. Lá no capítulo 23, versículos 45 e 48. Para muitas pessoas seriam as últimas palavras, mas não foram. Por quê? Já que ele vai falar de novo. Calma aí. Olha,
diz assim: escureceu o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. Clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Ou seja, todo mundo ficou abalado. Crucificaram o Filho de Deus, mataram Jesus. E aí, a esperança havia se perdido? Não. Por quê? Aí vem a parte mais bonita e forte de toda essa história que nós estamos vendo. Jesus foi levado ali à sepultura. E José de Arimateia ali, né, arrumou uma sepultura digna. E a palavra diz que no terceiro dia que ele estava ali sepultado, no primeiro dia da semana, tá? Olha aí no capítulo 24, versículo 1. Muito de madrugada foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Elas foram meia-noite, né? Estava meia-noite aí, fala que não tinha amanhecido ainda. Quem que eram elas? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E aí fala que elas chegaram ali e acharam a pedra do sepulcro movida. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas, baixando o rosto para o chão, elas lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Eles falaram para ela: mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram das suas palavras. Agora eu quero falar para você que está descrente ainda de tudo isso. Jesus anuncia que isso vai acontecer em vida. Ele anunciou em vida. Pessoas testemunharam que ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia. E olha que legal. Aquelas mulheres, quem que eram mesmo? Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Chegaram lá com especiarias para passar no corpo de Jesus e não acharam Jesus. E aqueles anjos que estavam ali, né, tudo leva a crer que são anjos, disseram: por que estão procurando entre os mortos se ele está vivo? E se ele disse para vocês que ele iria ressuscitar no terceiro dia? Olha só que maravilha. Jesus estava vivo. Mas será que aquelas pessoas acreditaram de primeiro momento? Não. Não acreditaram. Se eu falar para você, será que a gente acredita em Jesus diante de todas as situações da nossa vida? Será que nós estamos com a fé nele? Esse mesmo aqui, ó, é o mesmo, tá? Que está aqui ressuscitado. E aquelas mulheres começam a falar para os apóstolos. E eles pareciam que não acreditavam no que eles estavam ouvindo. Eles foram até o sepulcro. E Pedro diz aqui
que levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando-se, viu os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E veio de novo a esperança. Jesus é a esperança da glória. E aí tem os discípulos no caminho de Emaús, que eles estavam conversando, e aparece ali um homem conversando com eles, e esse homem vai conversando, vai junto e tal, aí chegam até a noite, e aí convence aquele homem a ir para sua casa, e quando chegam até a sua casa, que eles vão comer o pão, Jesus então oferece o pão, consagrando aquele alimento, e eles reconhecem Jesus. E aí Jesus desaparece. E aí, gente, vai chegando o momento que ele vai aparecer lá para os 12. Os apóstolos. Fala os 12 aqui, mas eram 11 já, não era? Que Judas não estava aqui, né? E aconteceu que ele chegou lá no capítulo 24, versículos 36 ao 39. Ele chega e, falando dessas coisas, apresentou no meio deles e disse-lhes: o quê? Paz seja convosco. Paz seja convosco. É o que a nossa igreja fala, né? Olha que legal. E eles ficaram espantados, atemorizados. Pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais coisas, pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E mostrou as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, eles estavam maravilhados. Imagine você, Jesus tinha sido crucificado e aparece ali vivo, com as mãos furadas, com os pés furados. E aí Jesus, para provar que ele estava vivo, ele falou: o que vocês têm de comer aí? A palavra está escrita aí, ó, pode ler. Eles trouxeram para ele o quê? Um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. Amém? Jesus está vivo, meu irmão. E aí, lá no final do capítulo 24, Jesus vai voltar aos céus. E ele diz: no versículo 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora, no versículo 50, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, apartou deles e foi elevado ao céu. E eles adoraram o Senhor. Preste atenção. Na terceira pessoa nós vimos um Jesus gerado, crescendo, vivendo o ministério, sendo preso, injustiçado, crucificado, ressuscitado e agora vivo. Esse mesmo Jesus está aqui. Esse mesmo Jesus está aqui. E aí, meus irmãos, olha só, a título de conhecimento para você, nos 4 evangelhos relatam essas passagens. Alguns aprofundam mais em umas partes, outros mais em outras partes. Lá em Mateus, nós temos, que Jesus, quando ressuscitou,
Algumas pessoas pagaram para aqueles soldados, para eles falarem que os apóstolos tinham roubado o corpo. Só para que as pessoas não ficassem eufóricas, felizes. Nós temos lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, um ide deixado para a igreja, ide por todo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é para você e para mim. Por isso que a gente está aqui hoje, amém? E Jesus falou lá, finalzinho de Mateus, queria ler com vocês, versículo 20, uma passagem muito tremenda e forte. Fala comigo muito isso aqui. A parte B. Depois que ele ensinou a guardar, falou para guardar todas as coisas, ele falou assim, e eu queria que você tomasse posse disso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa se bateram nele, se falaram mal dele, se tentaram até pagar para que nós não conhecêssemos a verdade. A palavra de Deus resistiu e chegou até os nossos dias, para que você e eu, para que nós possamos acreditar em um Deus vivo, para que você possa anunciar Jesus para todo mundo, para que esse mundo seja impactado pela presença, pela glória que há no nome dEle. Tenha esperança. Jesus é a esperança da glória. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele está com você. Queria chamar o pessoal do louvor, se possível. Queria que você se colocasse de pé. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei quais têm sido as tuas lutas, as tuas dificuldades. Mas o mesmo Deus, Ele está com você. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos ser gratos a Ti. Nós queremos, Pai, nesse momento, render ao Senhor o nosso melhor clamor, a nossa melhor adoração, porque nós só estamos aqui hoje porque o Senhor resistiu bravamente a toda incredulidade dos corações, a todos os religiosos que tentaram afastar essa verdade das pessoas. Mas o Senhor formou um povo naquele tempo e está formando uma geração que não tem medo de falar do Teu amor. Então, em nome de Jesus, Pai, eu não sei quais as dificuldades das pessoas que chegaram aqui. Eu não sei se há pessoas doentes aqui neste lugar. Eu não sei se há pessoas doentes na sua casa, às vezes aflitas, pensando em desistir, às vezes até com vontade de morrer, de tirar a sua vida. Mas nesse momento, Pai, eu peço para que o Senhor alcance esse coração e mude essa história. Faça ele ou ela acreditar que há esperança, há esperança. O Senhor nos garante a esperança, o Senhor nos garante a paz, o Senhor nos garante a alegria. Do Senhor são todas as coisas. E nos colocamos diante a Ti, Pai. E nos colocamos diante de Ti. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, abre o seu coração, abre o seu coração. Abre o seu coração. Rasgue o seu coração aí na sua casa. Não sei o que você está fazendo nesse momento, mas Deus quer mudar algo aí dentro. Abre o seu coração, fale com Ele. Eu preciso de Ti. Todos os dias eu preciso de Ti.
preciso. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, Oh, Senhor, seu sangue derramou o preço do pecado. Ele levou, levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu por você. Ele venceu pra sempre. Levante suas mãos. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, Ressuscitou, ressuscitou. pra sempre exaltado é, pra sempre Adore. adorado é, pra sempre ele vive, Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adore pra sempre Deus, adorado é, até a consumação dos séculos. ele vive, Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado pra sempre. pra sempre ele vive, ressuscitou, Você puder, ressuscitou. diga bem alto, cantamos aleluia, só a igreja. Cantamos aleluia, vamos aleluia. O Cordeiro venceu, louvamos, louvamos aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Isso quer dizer que Ele venceu por você, pela sua casa. Isso quer dizer que Ele venceu pelos seus familiares. Isso quer dizer que Ele venceu. Naquela cruz Ele levou toda a condenação. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Cantamos aleluia, o Cordeiro
Oh Deus, Tu és bom. Aplauda Ele bem forte. Seu melhor aplauso a Jesus. Que Deus possa fortalecer a sua fé, em nome de Jesus. Eu chamo o irmão Valdecir. Amém. Queria agradecer a oportunidade, agradecer ao pastor Ayrton e família, agradecer a todos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.